Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Amós, capítulo 8, aleluia. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura na tua Bíblia. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor dessa casa, desse lugar, ao redor daqueles que vão ouvir a tua palavra que eu te peço no nome de Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amós 8. A visão do cesto de frutos amadurecidos. Israel logo perecerá. Aleluia. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis aqui um cesto de fruto de verão. Então aqui esse cesto de fruto de verão estava representando ali a última colheita do ano, que se dava mais ou menos em outubro, né? Isso está tipificando aqui uma advertência do Senhor, uma última advertência do Senhor para Israel, né? Pedindo ali, dando uma última oportunidade, né? Para que eles se voltassem ao Senhor verdadeiramente, aleluia. E disse: O que vês, Amós? O Senhor perguntando para Amós. Eu respondi: Um cesto de frutos do verão. E me disse o Senhor: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Não o tolerarei mais, né? Deus estava declarando aqui que não ia mais tolerar o pecado, a idolatria, né? A falta de fé daquele povo e em não buscar no Senhor, mas sim em outros deuses, aleluia, em outras coisas, né? E por ser um povo ali que estava idolatrando o dinheiro, os bens, né? Aleluia. Verso 3: E os cantores do templo naquele dia comerão, gemerão, diz o Senhor Deus. Muitos serão os corpos mortos, e em todos os lugares o jogarão fora em silêncio. Né? Aqui, quando o Senhor diz aqui no verso 3, gemer, isto é, ia transformar o canto de alegria, né? A prosperidade, a calmaria que aquele povo tinha, estava tendo em pranto, porque na verdade todos aqueles que louvavam ali a Deus, mas estava louvando da boca para fora. Então o Senhor estava dizendo que aquele canto de alegria iria se transformar em gemido, em choro, né? Porque era um povo que estava celebrando ao Senhor, mas da boca para fora. Ouve isto os que exploram os necessitados e destroem os pobres da terra. Então o Senhor estava aqui, né, demonstrando o amor dele pelos pobres, pelos necessitados, pelos excluídos, e revela sua ira contra os opressores, aqueles que estavam querendo levar vantagem, né? Aí no 5, dizendo: quando passará um mês e venderemos o grão e o sábado e abriremos os celeiros do trigo, diminuindo a medida das balanças enganosas. Então aqui Deus estava revelando, né, que muitos ali dos que se diziam povo dele guardava as festas, né, mas se opunham ao tempo em que tinham que ficar em casa, porque tinham que deixar de trabalhar. Eles estavam se opondo ao tempo que eles tinham que se dedicar ao Senhor. Eles estavam ali de corpo, mas não de alma. Eles estavam ali de uma forma assim, de fazer um ritual, cumprir algo diante dos homens, mas não por amor e adoração ao Senhor. Então o Senhor, ele via e conhecia, esquadrinhava o coração do homem. E além ainda o Senhor falando, né, da vantagem que eles levavam em roubar, queria vender, os comerciantes queriam estar ali vendendo, mas eles também vendiam, né? Eles ia pesar ali o trigo, o alimento que estava vendendo para os mais pobres, os mais necessitados, eles ainda roubavam, né? Colocavam em uma balança enganosa para levar vantagem. E o Senhor estava atento a tudo isso em que o povo que se dizia povo dele, povo de Israel, estava cometendo, e aquilo estava sendo abominação aos olhos do Senhor. E quantas das vezes a gente vê, né, umas coisas assim acontecendo e a gente indaga ao Senhor, né? A gente vê pessoas que se diz cristão, a gente não está aqui para julgar, mas a gente indaga ao Senhor às vezes. Fala: Senhor, ele tem tanto, poderia fazer tão mais, e eles gastam às vezes em coisas fúteis, né? Um evento mesmo que aconteceu aqui na cidade de Campos do Jordão, que envolveu muito dinheiro, e aquilo poderia ser aplicado a pessoas carentes, né? Aqui em Campos mesmo tem muitas pessoas que moram de uma forma
miserável, né? E eles necessitam de um auxílio. E esse dinheiro ia honrar muito mais ao Senhor se tivesse gasto ajudando essas famílias carentes, né? Talvez 35 mil para uma noite para se alegrar aí no Dia das Mulheres, que como foi posto, né? Esse valor para uma família poderia ser a construção de uma casinha que mora às vezes num barraco de madeira, poderia ter uma casinha de bloco, alimento, ajudar alguém doente, né? A gente indaga ao Senhor. E aqui o Senhor deu essa palavra no dia que eu indaguei isso ao Senhor. Quando o Senhor, ele está alertando, que ele está se enojando daqueles que não estendem a mão para aquele que realmente necessita, podendo fazer. Aleluia! Que a gente, na nossa pequenez, a gente possa fazer, abrir o armário, se desprender daquilo que não usa, doar, né? Comprar um alimento, dividir o que você tem, sabe? Isso o Senhor, ele vai ver. Você não pode, às vezes, ajudar com o material, mas você podendo dar uma palavra de conforto, ajudar, instruir, levar uma palavra de ânimo, né? A palavra de Jesus que cura, salva e liberta. Mas quando o Senhor dá essa palavra, é isso que o Senhor falou para aquela época e ele tem falado para nós hoje. Ele tem visto, ele está lá no trono dele, mas ele tem visto toda a injustiça, né? Na terra, a ganância tem falado mais alto. Infelizmente, é assim. Aí no verso 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e venderemos os refugos de trigo. Então aqueles homens, eles roubavam na balança e depois vendiam novamente aquele trigo, né, que é refugos ali, o que ele roubou, né, novamente, e os pobres cada vez mais pobres, né, os necessitados cada vez mais pobres, né, por causa da desonestidade da maioria da classe alta. Então, eles ali eram obrigados a se vender em troco das dívidas, né? Às vezes prestar serviço em troco das dívidas, porque cada vez mais eles estavam ficando mais pobres. E não é diferente do sistema de hoje, né? O sistema de hoje mundial, ele quer fazer aquele que não tem, que tem pouco, ter nada, para ser escravo, para ser ali, né? Escravo do sistema. E o Senhor estava atento, ele estava se revelando a Amós que aquilo estava enojando ele, né? E então, e o pior, que aqui a palavra dizendo que era povo de Israel, era o povo escolhido do Senhor que estava fazendo isso, se compactuando com a maldade, se igualando àqueles outros homens, né? Que não serviam ao Senhor, né? Sendo até pior, porque eles conheciam a Deus e não queria obedecer a Deus. Então, aqui revela, né, a causa da desonestidade da maioria, né? E o desamparo que eles que eles faziam para os necessitados, a ponto de trocar as dívidas pelo trabalho ou se tornarem escravo de outros que eram maior. E é assim hoje em dia. Verso 7. O Senhor jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Então aqui o Senhor estava jurando ali pela glória de Jacó, mas isso que é, a glória de Jacó, ela foi vinda de Deus, né? Deus, ele exaltou Jacó, mas era a glória do Senhor, ele estava jurando por ele mesmo, a glória de Jacó era Deus, então ele estava jurando por si próprio, né? Somente ele pode jurar por ele mesmo, né? E ele não tinha necessidade, mas ele estava afirmando ali, ele estava deixando bem claro, né? Que ele não esquece daqueles que verdadeiramente o servem de todo o coração, né? Não esquecerei das suas obras. Estava falando para Amós, né? Ele estava vendo ali que Amós também estava sendo ali explorado, e aquele povo pobre estava sendo explorado. Então o Senhor estava dizendo: eu não esqueço das obras dos meus filhos, eu não esqueço das obras que vocês me fizeram. Não importa o que foi, por menor que seja, o Senhor não esquece a obra daqueles que o servem. Não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo que Ele tem visto a tua opressão, Ele tem visto o que você tem passado, e Ele não esquece das obras que você fez para o Senhor e que você tem feito no seu pouco, né? Na sua pouca força, naquele pouco que você pode fazer
para o Senhor é muito, porque tem muitos que poderiam fazer mais e não faz. E você, na sua, né, ali, pequenez diante das suas possibilidades, você tem feito. E o Senhor, ele não esquece. Olha, o Senhor jurou por ele mesmo, né? Quando ele fala de Jacó, não me esquecerei jamais de todas as suas obras. Aleluia. Não se, não se estremecerá a terra por causa disto, e não chorará todo o habitante dela, quer dizer, por causa da maldade que estavam fazendo quanto aos pequeninos, né, ali, de explorar. Então o Senhor estava dizendo, vocês acham realmente que eu vou ficar aqui no meu trono vendo toda essa maldade? Você acha que eu não vou me levantar para te libertar, para te curar? Você acha que eu não vou levantar do meu trono para estender a mão para o pobre, para aquele necessitado? Você acha realmente, né? Então o Senhor estava dizendo ali que a ira dele estava se levantando. Toda ela será levantada como o grande rio e crescerá e diminuirá como o rio do Egito. Quer dizer, o Senhor, ele abaterá, né? O Senhor estava dizendo ali que ele ia vir com o seu juízo, aleluia. 9. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei as trevas a terra no dia claro. Quer dizer, o Senhor estava dizendo aqui, dando um alerta, né, sobre a destruição, os sinais que ele ia dar, né, do fim da dor de um povo e do juízo dele sobre aquele que era opressor. Então o Senhor estava dando aqui o sinal de quando ia vir o juízo sobre os opressores e quando iria vir o fim da dor, né? O fim seria melhor do que o começo, porque o fim da dor daquele povo, o fim da opressão ia ser melhor do que o início de todo aquele mal que estava sobre aquele povo, aleluia. Verso 10. E trocarei as suas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação, e farei por pano de saco sobre todo o lombo, e se corte o cabelo de toda a cabeça. E farei que isso seja como um pranto por um filho único, e o seu fim como um dia amargo, né? Então aqui, quando fala que e o seu fim por um dia amargo, tá resumindo toda essa passagem, né? Fala aqui sobre o ataque dos assírios sobre o povo de Israel. O Senhor ia permitir aquele povo passar por isso, né? Por um ataque brutal, mas era necessário. Às vezes o Senhor permite, porque Ele dá a liberdade da pessoa ser abençoada e ser bênção para outras pessoas, e eles não fazem aquilo. Eles, de vez de ter paz, eles procuram a guerra, e é o que nós vemos hoje, aleluia. O Senhor, ele não está ali com os ouvidos tampados, com os olhos tapados, ele está atento a tudo e a todos, ele tem o controle de tudo na palma da mão dele, aleluia. Verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, nos quais enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Deus está alertando aqui, né, no versículo 11, que aqueles que iam para o exílio, né, eles sentiriam falta de ouvir a palavra e as instruções do Senhor. Mas aí já seria tarde, porque o Senhor, né, não iria mais dar instrução para aquele povo, aleluia, porque eles preferiram assim, né, não ouvir e não seguir os mandamentos do Senhor, de ter compaixão com o próximo, de ser justo. Eles tinham abrido mão de tudo aquilo, aleluia. E era ali um povo que estava sobre outras pessoas, eles tinham uma liderança, aleluia. E aqueles que tinham mais financeiramente não estavam ajudando. Então o Senhor estava dizendo que eles iam sentir falta das instruções do Senhor, porque eles iam sentir essa necessidade, mas não ia ter, né? Eles iam sentir essa falta. Verso 12. E irão errantes de mar a mar, do norte até o oriente, e correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão, né? Isso que o Senhor está dizendo aqui, olha, sem obedecer às instruções do Senhor, sem ter a palavra do Senhor, eles vão ficar sem direção. Um povo que não tem ali a direção do Senhor, as instruções do Senhor, eles com certeza vão estar sofrendo, né? Um povo sem direção, um povo que não tem a direção do Senhor, eles estão longe
da bênção do Senhor, né? Com certeza toda bênção sobre um povo depende das instruções do Senhor, depende do Senhor estar no negócio, depende do Senhor falar, dar a tua palavra de instrução e de sabedoria. E aquele povo abandonou a palavra de Deus, abandonou os ensinamentos do Senhor, eles não quiseram ser obedientes, né? Então eles estavam afastados do Senhor por causa do pecado. Aleluia, da ganância, verdadeiramente aqui o Senhor estava alertando por causa da ganância. Eles que eram um povo se afastaram do Senhor por causa do dinheiro, por causa das coisas materiais, né? Já estavam fazendo as coisas como um ritual e não por amor e dedicação ao Senhor. É óbvio, né, que tem muitos homens e mulheres de Deus que sim têm um ministério próspero, são abençoados e de verdadeiro coração ao Senhor. Nós não podemos deixar de frisar isso, né? Aleluia, glória a Deus. Verso 13. Naquele tempo, as donzelas formosas e jovens, os jovens desmaiarão de sede. Aqui fala da fraqueza espiritual, né? Que traria ali sobre aquelas pessoas um desânimo, incertezas, né? O abatimento espiritual, né? Então, pessoas que estariam ali clamando pelo poder de Deus sobre a vida deles e eles estariam fracos, né? Espiritualmente. Verso 14: os que juram pelo pecado de Samaria e dizem: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Betseba. Cairão e nunca mais se levantarão. Aqui o Senhor está dizendo sobre aqueles que abriram mão de Deus, o único Deus poderoso e santo, para servir a deuses, né? A idolatria, ao Deus Mamon, ao dinheiro, ao emprego, qualquer outra coisa que tira o lugar do Senhor. Quando a gente põe muita confiança no homem, né? Ou idolatra o marido, os filhos. Quando a gente acha que somente eles são suficientes para a nossa vida, nós estamos tirando a glória do Senhor. Nós estamos deixando de confiar no Deus poderoso e santo e depositando no homem a nossa confiança. E aqui o Senhor estava vendo que aquele povo tinha depositado toda a confiança neles no sucesso financeiro que eles estavam tendo, né? E o Senhor estava vendo que até o momento que eles iam para o templo, um dia de festa, sábado, que eles separavam para o Senhor, eles faziam murmurando, porque estavam deixando de ganhar financeiramente. Então o Senhor estava ali alertando que ele ia punir aquele povo, né? Que toda rejeição a Deus traz a morte espiritual, né? Mas a gente podemos ver em Salmo capítulo 1, aleluia, Salmo capítulo 1, verso do 1 ao 3, amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o Senhor dizendo, ó, bem-aventurado é aquele que não se contamina com o pecado do mundo. Bem-aventurado aquele que não vai sentar na roda dos escarnecedores, né? Quem que são os escarnecedores? Aquele povo que quer andar no pecado, que quer levar vantagem, que rejeita o Senhor, aleluia. No verso 2, antes na lei do Senhor está o seu prazer, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que nós devemos fazer. Não sentar no meio daqueles que se acham, dos escarnecedores, vigiar para estar agradando ao Senhor. Mas que nós venhamos meditar na lei do Senhor dia e noite, né? Que a gente não venha se render a pactos, né? A fazer ali, como se vamos dizer, uma sociedade com o mal. Que isso vai nos. Tem coisas que vai parecer grandioso aos olhos do homem, mas aos olhos do Senhor é a abominação. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, mas que a gente venha ouvir os conselhos de Deus, aleluia, meditando na palavra do Senhor dia e noite, aleluia. Verso 3, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Isso vamos estar cheio do Espírito Santo de Deus, que dá o seu fruto no seu tempo. É no tempo de Deus, os frutos virão. É no tempo de Deus, né? As bênçãos do Senhor virá. É promessa, aleluia.
cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Isso quer dizer, as suas folhas não vão cair e tudo quanto fizer vai prosperar. Aleluia, que nós possamos ser esse povo fiel ao Senhor e não trocar a nossa promessa, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que é a promessa de salvação, por um prato de lentilha. Que a gente não venha trocar o que o Senhor tem para nós por algo que parece grandioso aos olhos dos homens, mas que a nossa, sabedoria esteja no Senhor, que honra e glória seja dada a todo momento ao Deus poderoso e santo. Aleluia, não desanime de servir ao Senhor, mas que a gente possa ser um povo unido para fazer a grande obra que é levar o evangelho de Cristo. Não desanime quando vir a opressão, não desanime quando aqui nesse povo estava sendo oprimido por um povo que se dizia do Senhor, mas não leve, isso para o teu coração, porque o Senhor está dizendo que Ele está atento, vendo todas as coisas. Jesus, que foi santo, puro e verdadeiro, Ele não agradou a todos. Nós não vamos agradar a todos, mas nós temos que agradar ao Mestre, fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós não somos super-homens nem super-mulheres, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos auxiliar a fazer, mas que a gente não venha fazer por nós mesmos, pelas nossas forças, mas que a gente venha clamar para que Deus nos fortaleça e que a glória dele venha fluir sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, o Senhor diz na tua palavra, Pai, que o Senhor tem visto o teu povo oprimido, que o Senhor está, Senhor Jesus, se levantando, Pai, do alto céus, Pai, para socorrer o teu povo, livrar de toda cilada, de todo mal, Pai, que nós venhamos ser um povo santo, um povo obediente a Ti, Pai, para que as suas bênçãos venham sobre a nossa vida, Pai. O Senhor diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e que nós venhamos buscar conselho em Ti, na tua palavra, Senhor, inspiração no teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha inspirar o teu povo, conduzir, guiar, Pai, repreender todo o mal. E que a gente não venha se contaminar com as coisas do mundo, Espírito Santo de Deus. Mas que a gente venha estar em obediência diante da tua vontade. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, abre porta, repreende a fúria do inimigo, que ela venha ter um final de semana abençoado, junto com a família, na tua presença, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã tenha alegria de separar um momento do dia dele para te adorar de todo o coração. Pai, repreende toda a procrastinação, Pai, repreende todo o mal, repreende todo o desânimo de orar, Pai, traga alegria, leva paz, entra com a prosperidade, Senhor. Senhor Jesus, acalma esse coração, derrama um bálsamo, que nós te pedimos no nome de Jesus, e auxilia, Pai, o teu povo a passar, Pai, para que venha, Senhor Jesus, naquele grande dia receber a coroa, Pai, a coroa da salvação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.